Bem-vindos ao segundo episódio do Fortaleza Quântica. Eu sou o Presto. E eu sou o Rafael. No Fortaleza Quântica, a gente tem programas quinzenais que vão sempre alternar episódios de indicação. Hoje vai ser um episódio de indicação, escolhendo filmes, séries, livros, quadrinhos, música, jogo, qualquer coisa, com um tema X. E os programas temáticos, o primeiro episódio foi um programa temático, que a gente falou sobre um assunto, explorou mais um assunto, que foram os encadernados de banca. E esse vocês procuram, que é o episódio 1. Ele já foi para o ar, falamos sobre lombada, aquelas coisas o programa dos lombadeiros. Mas esse segundo episódio, que é, como eu disse, o primeiro de indicação, a gente vai aproveitar essa ebulição de eleições nos Estados Unidos e no Brasil. A gente acabou de ter a eleição dos Estados Unidos, que não vai terminar nunca, embora já tenha votado, tem candidato que vai exigir recontagem de voto até o fim da vida, e tem as eleições brasileiras, as municipais, que vão ser no próximo domingo. O tema hoje é eleição, e a gente vai sugerir alguns filmes, séries, quadrinhos nessa pegada. Não é novidade, né? Eu acho que para ninguém hoje em dia, né? Mas a política, de uma maneira geral, não só a partidária, ela sempre esteve presente em todas as mídias, né? Em todo tipo de mídia que a gente consome, em quase tudo que a gente faz. Mesmo os filmes, né? As séries, né? Quadrinhos, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, animações e tal, apesar, né, da aparente neutralidade, né, que muitos tentam buscar. Não só para vender mais, né, e para ficar acima da crítica, né, no caso, acima do muro, né, a gente não tem como escapar. Né, por isso da pertinência e da importância da gente estar abordando esse tipo de assunto agora, nesse momento. É claro que ele foi alavancado, né, pela recém, né, eleição americana e das eleições municipais aqui no Brasil, acabou motivando, né, inspirando a gente a falar do assunto que ele já está em pauta há um certo tempo, né, aqui no Brasil, pelo menos, e no mundo todo, de uma maneira geral. A gente pode lembrar, né, nem tão longe, esse assunto ele bate a nossa porta, assim, ele está bem aqui no quintal, né, da nossa casa e tal, justamente para quem consome, né, a cultura geek, esse tipo de cultura pop, né, de uma maneira geral. É só a gente lembrar, né, o que deu origem aos primeiros quadrinhos, né, de super-heróis, principalmente, os quadrinhos americanos, estadunidenses e tal, né, o que motivou o surgimento de personagens, né, como o Super-Homem, né, o Capitão América, dentro ali, os dois dentro do contexto da Segunda Guerra, né, e da Grande Depressão, né, americana. Saindo dos Estados Unidos, a gente tem os quadrinhos extremamente politizados, né, da América do Sul, como a Mafalda, o Eternauta, né, e praticamente todos os quadrinhos que seguem essa linha, né, do Osterheld, aí no caso, alguns, né, que têm surgido no Oriente Médio e tal, né, algo que vai aparecer nas nossas indicações, mas é só para a gente dar um exemplo aí no caso. Então, a política, de alguma forma, seja ela partidária ou não, ela sempre esteve permeada, né, ao que a gente consome o tempo todo, né, mesmo marcas, né, de roupa, calçado, tudo que a gente faz tem política aí no caso envolvida, né? Há uma decisão que envolve, né, uma política, uma escolha, né? Não só política, como ideológica e assim por diante, tá? E a partir disso a gente vai indicar, né, elencar aqui algumas indicações que apontam em uma dessas direções, né, que vale a pena ser explorada aí no caso. Começando as indicações, eu acho que a primeira, principalmente por causa do momento que a gente viveu no último domingo, tem Explicando o Poder do Voto. É uma minissérie em 3 partes, curtinha, faz parte de uma outra série maior que chama Explicando, ela é do Netflix, e ela foi feita para explicar o poder do voto para os americanos, mas de certa forma funciona para todo mundo, né? Para o mundo inteiro ver como não funciona o sistema eleitoral norte-americano. São 3 episódios de menos de 20 minutos que, no fim, a gente vai constatar, né, quanto é injusto o que é considerado a maior democracia do mundo. Cada episódio é narrado por uma personalidade norte-americana, então a gente tem o John Legend, o Leonardo DiCaprio e a Selena Gomez, através de três temáticas principais, explicar meio que esse histórico. Nós, brasileiros, eu aconselho começar pelo terceiro episódio,
que vai fazer mais um histórico de como começou, de como que ele funciona. Os outros dois, o primeiro, do Leonardo DiCaprio, ele vai mais chamar atenção para a necessidade das pessoas votarem. Ele é quase um chamado para, né, para as pessoas irem às urnas e mandarem seus Uma, votos por correio e tal. uma convocação, né? É mais uma convocação, porque, diferente do Brasil, nos Estados Unidos não é obrigatório o voto. Então, é necessário que as pessoas vão lá se elas quiserem mudar alguma coisa, lutar contra o status quo que está acontecendo, no caso, republicanos versus democratas. Enquanto o episódio da Selena Gomez ele vai mostrar um pouco sobre os problemas do sistema eleitoral norte-americano. Mas é bizarro como funciona e até agora não deu para explicar, não deu para entender como que funciona aqueles distritos eleitorais. O voto nos Estados Unidos ele é indireto. As pessoas não votam no presidente, elas votam em outras pessoas, que são os delegados, vão compor uma bancada que vai votar em quem vai ser o presidente. E a forma como é dividida esses delegados é completamente estranha. Parece que tem várias crianças desenhando em mapas dos estados norte-americanos para ficar separando quem vai para que lado. E aí é uma matemática zoada que vai gerar numa distorção muito grande de quem realmente poderia ser eleito como presidente ou não. E isso atualmente favorece muito os republicanos, mas já favoreceu os democratas em algum tempo. E é um tipo de sistema arcaico, ele já foi criado desde 1776, né? Desde a época dos pais fundadores. Eles chamam de pais fundadores, é muito engraçado essa relação que eles têm com as pessoas que lutaram contra a coroa inglesa, mas Uhum. ele não funciona, basicamente ele não funciona, e pelo que o próprio programa mostra, o momento que eles estavam decidindo como que ia ser o voto, teve discordância, mas já estava todo mundo de saco cheio, e foi do jeito que foi. Sabe quando você está fazendo seu trabalho de escola e tem só um dia para entregar e falta só a conclusão, aí você, beleza, vou fazer. Então eu concluo em uma página, um trabalho de 15, 20 páginas, você conclui em uma porque você já não tem mais cabeça para fazer aquilo. Meio que parece que foi isso, essa amarração final do voto. E tem outros problemas, tipo o poder, o direito dos negros de votar não é um direito adquirido ainda, é uma coisa que precisa ser votada e tem que ser mantida a cada 4, 5, 10 anos, dependendo da bancada do Senado, do Congresso norte-americano. Então são coisas bem erradas, bem zoadas, e que no fim o nosso sistema brasileiro ele é muito mais funcional do que o sistema americano, que se bate no peito falando que é super, super democrático. Eles se gabam muito, né, dessa tradição e tal. O nosso realmente, né, assim como de outros países, é muito mais dinâmico, né, arrojado, né, perto desse sistema tradicional, como você bem colocou, que eles seguem até hoje. Ele, assim, apesar de ser difícil de entender, em resumo, é muito do que você falou. Na verdade, assim, quem vai decidir quem vai ser eleito são os colégios eleitorais. Por isso que você, na verdade, está elegendo, né, está votando em delegados. É isso que você faz. Acabou. Tanto que os últimos republicanos, né, desde os anos 90 para cá, né, depois do Bush pai, todos os republicanos só conseguiram ser eleitos graças ao colégio eleitoral, né, não por voto popular. Nenhum deles foi eleito por voto popular. O mais próximo que a gente teve disso foi a reeleição do Bush filho, né, que aí realmente a gente teve o atentado 11 de setembro e aí a guerra do Iraque e tal. Então, nesse caso, o voto popular, né, para a reeleição dele contou bastante, tá? Além do próprio colégio eleitoral já ter decidido, mas aí você teve a confirmação do voto popular, o que na primeira eleição não aconteceu, porque o voto popular escolheu o Al Gore, né? Mas aí quem o colégio eleitoral decidiu, né, que ganhasse foi o Bush filho, e agora não aconteceu isso, né? O colégio eleitoral não optou pelo Trump também. No geral é isso, né? É isso que é
a eleição americana, mas isso para a presidência, né? Aí agora para as instâncias, né, menores, estados e municípios, né, os distritos, que na verdade são condados e distritos, né? Aí é uma outra relação. A gente está muito polarizado entre democratas e republicanos, mas existem outros partidos, outros candidatos, que têm os dois principais, mas que fazem quase traço nessa eleição e não impactam em nada, são os libertários e o Partido Verde. Aqui na eleição que teve agora dos Estados Unidos, para vocês terem ideia, foi 75 milhões de votos para o Biden, 71 milhões para o Trump. A Jojo Jorgensen, dos libertários, ganhou 1 milhão e o Howie Hawkins, do Partido Verde, ganhou 354 mil votos. E ainda tem outros candidatos que conseguiram 389 mil. Juntos, eles não chegam nem a 2% de votos em comparação com todo o resto, os outros dois que concentram a maior parte, mais de 45%, né? 50% e 47%, para vocês terem uma ideia. É interessante, né? Apesar dessa discrepância aí no caso, eu acho essa parte de você ter sempre dois, é como se fosse sempre um segundo turno, né? As eleições, na verdade, é um grande segundo turno, porque o pesado mesmo acontece antes, né? Quando você está naquela fase de eleger os delegados, né? Na criação da delegação, né? Para cada candidato e tal, a eleição, na verdade, ela consiste naquilo, né? Ali que vai estar a chave para a vitória, porque é ali que vai determinar quem o colégio eleitoral vai escolher, entendeu? Você vai compor esse colégio eleitoral naquele momento, né? Nesse momento que é na escolha dos delegados e tal. Agora, esse lance de ficar dois assim para o final, eu acho até interessante, né? Mas o complicado é justamente ficar apenas nessa alternância entre republicano e democrata, e acreditando, né? Como nós aqui no Brasil mesmo, que você votando em um ou em outro, haverá uma grande mudança e tal, né, no sistema, né, como um todo. É isso, porque a gente não está entrando nem em detalhes do sistema eleitoral, ele começa muito antes, tem as plenárias lá, que eles vão decidir quem que vai ser o candidato de um, quem que vai ser o candidato de outro. E o Trump nem era preferido em nenhuma das eleições, por incrível que pareça, entre os republicanos. Mas, passando para... Depois, assistam explicando o poder do voto. Em menos de 1 hora e meia, vocês têm um panorama bem interessante sobre o funcionamento desse sistema eleitoral, que realmente é bem diferente do Brasil e diferente de outras partes do mundo. Seguindo nessa sua toada, assim, meio, né, série, documental, eu vou indicar uma, né, no caso, que ela existe já há muito tempo, acho que desde 2014 foi quando ela estreou, por incrível que pareça, né, ela foi uma das que me motivou, né, a eu assinar o Netflix e tal. Na verdade, foi ela junto com a do Demolidor. Quando já existia ela, eu tinha vontade, né, pelo que meus colegas, as pessoas falavam a respeito dessa série e tal. Mas aí quando foi anunciada a estreia do Demolidor, aí foi digamos assim, a tomada de decisão, né, naquele momento. Eu vou citar aqui como série, né, ela não é documental, né, extremamente romanceada, né, e ficcional, apesar dela ser baseada, né, em fatos verídicos, assim, em sua maior parte, que é o House of Cards, né. As pessoas ali, obviamente, elas não existiram, aqueles nomes e tal, e muito do que acontece ali é mostrado de uma forma exagerada e bem caricata, né? Mas os bastidores assim da política, a ascensão dos candidatos, ou mesmo a política de uma maneira geral, como ela acontece, né? A troca de favores, né? Os conchavos, você só consegue favorecendo um para poder derrubar o outro e assim por diante. Aí você não tem como se apegar a algum princípio. Essa questão ela ilustra bem não só, né, como é a política americana, mas também a nossa e a de grande parte do mundo, que usufrui, né, desse sistema democrático de eleição. Na verdade, assim, não adianta você ter um princípio, né, um norte, aquilo que vai trazer o bem e tal. Você tem que fazer determinadas alianças, né, e troca de favores para poder alcançar um objetivo
e que ele acaba, no caso, se perdendo, né? Porque você amarra esse objetivo a todos os outros, né? Ligado a toda uma estrutura já, não vou falar nem pré-montada, mas montada antes da pessoa chegar lá. Então, ela ilustra muito bem isso. O interessante dela é que você pode acompanhar com um olhar técnico, né? Como um olhar técnico para examinar todo o critério, os chavões assim da política e tal que ele usa, né, do próprio roteiro em si, você consegue extrair daí algo bem positivo, né, bem bacana. E você também pode olhar como, né, um mero entretenimento, que você vê as reações de um secretário no começo, depois um candidato, né, à presidência, um presidente louco aí no caso, né, à frente da maior economia do mundo e tal, e a esposa dele, né, tão louca quanto ele e tal, e encenada, né, por excelente ator, apesar de toda a polêmica dele estar totalmente fora agora do circuito, eu não vou falar nem hollywoodiano, mas mundial de uma maneira geral. E também um terceiro olhar é do ponto de vista técnico mesmo, né, como uma série bem executada, né, bem dirigida, executada e tal, mesmo que eu não concorde muito com as escolhas aí no caso. Então, ela vale a pena por isso. Ao mesmo tempo que ela instrui e mostra como são os bastidores, ela também entretém por meio de doses de realismo e um humor ele é ácido, né? Que ele não é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é cômico. Ela foi a primeira série original do Netflix. Foi ela que iniciou toda essa produção que a gente tem atualmente. Foi com House of Cards em 2013 e ela teve 6 temporadas com o Kevin Spacey, que era o protagonista, mas teve vários problemas nos últimos anos. Acusações de crime, agressão sexual e tal. E o Kevin Spacey foi afastado de tudo, né, como você disse. Sim. O Kevin Spacey, ele era um secretário do governo norte-americano, Ele democrata, que era um foi escalando o democrata. poder até se Isso. transformar no presidente da maior nação do mundo livre. Bom, em relação, apesar da indicação, né, e de tudo isso que eu falei, ela sofre de alguns problemas, então o que eu recomendo para você aproveitar bem ela? Você assiste toda a primeira temporada, que é excelente, tá? Assim, a primeira temporada não tem o que tirar nem pôr. Ela é redondinha, né, bem feita, né, bem construída e tal, bem dirigida. Aí a segunda já é ele, né, como vice-presidente e tal, é aí que começa a ascensão, no caso dele, ao poder. E os conchavos aí aumentam, né, se tornam cada vez piores, né, muito piores e tal, mas assim, ainda vale muito a pena e tal. Tem alguma forçada de barra ou outra, assim, né, que é a forma como ele literalmente assim mata as pessoas, né, e acaba não sendo descoberto, né, naquele primeiro momento, pelo menos. Isso ficou um pouco meio forçado, mas dá para relevar. Mas aí, a partir da terceira, aí, digamos assim, que a série, para mim, aí já começa o declínio. E ela, para mim, a partir da terceira, ela já acabou. A terceira, ela trata da relação, né, dos Estados Unidos com a Rússia. Aí colocam um tirano da Rússia, assim, super caricato, né, tosca, né, ao Putin. O lado do bom é que o protagonismo por parte da mulher dele, né, da primeira-dama, vai aumentando cada vez mais e tal. Ela passa até a protagonizar alguns episódios e a tomar algumas decisões importantes ao longo da série. Então, assim, cara, a primeira e a segunda excelente. Da terceira em diante, aí é por sua conta em risco, eu não recomendo. Tem outras séries que a gente não vai entrar a fundo nelas, mas que acho que vale a pena citar. Eu acho que House of Cards, ela bebe muito do que foi West Wing. Era uma série que saiu entre 99 e 2006, mas era uma série good vibes, muito mais do que essa do House of Cards, né? Quase a contraparte lá, a Terra 2 do West Wing era a House of Cards, onde o É. presidente era o Martin Sheen, e ele era um presidente Uhum. democrata, todo bonachão. É uma pegada completamente diferente. A gente vê esse retorno, esse reflexo nas produções culturais, né, dos governantes. Os governos mais bélicos, menos humanizados dos republicanos nos últimos anos, que é o George Bush, o Bush filho e agora o Trump. Em contrapartida,
tem o Bill Clinton, depois tem o Obama, que vão trazer personagens mais carismáticos, tanto em filme quanto quadrinhos. Foi nessa época que mais para frente, né, na época do Obama, que o Obama se transformou tanto no Superman de uma Terra Paralela, quanto fez uma participação numa revista do Homem-Aranha. O Bush e o Trump nunca fariam essas participações, a não ser que eles fossem É, vilões. Muito engraçado. eles aparecem de uma maneira caricata, né, os republicanos, né? O Bush, ele aparece, por exemplo, na graphic novel do Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas 4, né, se eu não me engano, não leva essa numeração, mas seria a de número 4, que é com o Rafael Grampá até nos desenhos. Aparece não só o Bush, né, na presidência, como aparece até o Bolsonaro, mas ele não é identificado pelo nome, né, Bolsonaro, mas sim aparece escrito Bozo, assim, e numa rede social como a do Twitter, falando, né, defendendo o Trump e falando e criticando, né, manifestantes, né, que estavam atuando ali naquele momento e tal. Na época da eleição do Bush, acho que a segunda eleição dele, o Lex Luthor se transformou presidente dos Estados Unidos, fazendo esse paralelo com a subida ao poder do Bush. Né? Então, Uhum. existe essa crítica acaba acontecendo, às vezes de forma mais escancarada, às vezes de forma mais caricata ou velada, Uhum. talvez. Das duas formas, como você bem colocou, né? E algumas vezes aparecia, sempre falando algo ruim. Nunca era, né, algo, sei lá, positivo, como no caso do Obama, ele foi homenageado, né, pela DC, né, na criação desse personagem que você falou, o Superman da Terra 43, que é o Superman presidente, né, o Calvin Ellis, e ele também participou, esteve, né, nos quadrinhos tanto DC quanto Marvel e até outras editoras, e ele aparecia até na animação do Batman Bravos e Destemidos, né? Ele chegou a aparecer e Eu não tal, sabia. para cumprimentar o Batman, e é legal, e é um episódio, ele já apareceu em mais de um. E esse teve um episódio em específico, que era o Batman com os Combatentes da Liberdade. Eu não sei se você lembra desses heróis, que o principal, o líder era o Tio Sam, Sim, sim. o líder desse grupo de heróis, e aí o Homem Elástico ele foi fazer parte, né, da equipe e tal, e aí o presidente conversou com eles e tal, parabenizou, inclusive parabenizou o Homem Elástico por ele ter salvado a equipe e o dia, né, naquele episódio, só que ele não sabia quem ele era, né, quem era o presidente, quem era o Obama, né, o Homem Elástico não sabia e tal. Então essa que era a piada aí no caso. E então quando o presidente ele é democrata, ele aparece mais vezes, né, de uma forma assim, não tem uma abordagem tão negativa, né, e algumas vezes ela é cômica, né, mas nunca é, no geral, assim, negativa, mostrando ele participando em alguma guerra ou com alguma coisa do tipo, né, mas ele também são alvos de piada, de chacota, né, como o Clinton foi muito nos Simpsons, né, durante praticamente todo o governo dele até depois, né? O Clinton era piada lá constantemente e tal, mas era justamente isso aconteceu depois de escândalo, né, sexual. A partir daquele escândalo, aí tem que ter alguma marca. Depois daquela marca, aí o governante se torna piada e é reconhecido apenas por aquela alcunha, né? Sim. Não pelos governos democratas serem completamente idôneos. Eles têm vários problemas, eles produzem guerra, morte, e para quem vive fora dos Estados Unidos, ou em alguns E países espionagem. especialmente, espionagem, o, a diferença entre republicanos e democratas não é assim tão grande. Mas ainda assim, tecnicamente, os democratas eles apresentam uma agenda muito mais humanista, enquanto os republicanos uma agenda mais econômica e centralizadora, e isso vai refletir na agenda progressista ou antiprogressista, conservadora, nas editoras, nos produtores de conteúdo cultural. Me lembrou de uma série, de uma revista, na verdade, que foi lançada pela Abril, que é uma minissérie do Tio Sam.
Não sei se você lembra, foi em 2 partes. Foi lançado, Claro, é pelo Alex Ross. era da Vertigo, desenhado pelo Alex Ross. O roteiro do Alex Ross Sim, também, com o Steve Darnell. E ela é uma série bem legal e mostra o Tio Sam como um mendigo na cidade, na sim. cidade grande. Eu não lembro se ele está em Washington mesmo ou em Nova York, mas ele está sem memória, vestido aquelas roupas Sem de Abraham poderes. Lincoln dele, sem poderes. Sim. É o esfacelamento da América, né? A Uhum. América, a América completamente perdida. E é uma série é uma série que deveria ser republicada aqui no Brasil. Não, com certeza, com certeza. Vale a pena, assim, eu não sei como é que ela foi em vendas, né? Mas a história é legal. É que esse personagem ele é pouco explorado, né? Os combatentes da liberdade, principalmente assim, pela geração pós, né, anos 80 e meados de 90 em diante, que depois, digamos assim, da crise, né, eles continuaram existindo e tal, na Terra X, né, eles continuam lutando, né, contra o que seria uma versão do nazismo, né, até hoje e tal, naquela terra. Só que o que era interessante, né, que aí a HQ explora bem, o poder do Tio Sam ele vem da crença. No caso, né, é uma questão bem simbólica, né, seria na questão não no país em si, na América, né, mas a crença seria na liberdade, né, por isso deles serem os combatentes da liberdade. Então, no caso, a DC, diferentemente da Marvel, né, mas não como uma exceção, alguns personagens dela não eram nem humanos, né, nem divinos, eles eram arquétipos, né, eram símbolos, eram personificação simbólica de alguma coisa, né? Ele seria, por exemplo, o equivalente ao Capitão América, né, da Marvel, só que ele não era humano, né? O poder dele vinha, ou a existência dele era possível através da crença das pessoas na liberdade, né? Devido ao contexto, né, a terra que ele vive, a Terra X, que é uma terra em estado de sítio, né, de guerra a todo momento e tal, 24 horas. E a grande sacada da HQ, né, lá do Alex Ross é essa, né? Ele vivia numa América cética, apesar do contexto, né, democrático da liberdade, não havia mais em que acreditar, né? E isso exaure, né, tanto o poder dele quanto a memória, né? Depois do poder, justamente começou a apagar a existência dele, que é a memória. Enquanto nos quadrinhos ou na animação ele desaparecia, no caso dessa HQ era a memória dele que assumia. Só para concluir, lembrando que o personagem ele existe desde 1940 e foi criado pelo Will Eisner e Dave Berg. Então são 2 personalidades, o Will Eisner principalmente personalidade dos quadrinhos, e são personagens que a gente pouco sabe que o Eisner, né, tinha criado. Outras séries que eu queria falar, tem aquela série Vice, que tem também, são 7 temporadas. Ela é mais uma série de comédia da Julia Louis-Dreyfus. Tem 2 episódios, um episódio de The Twilight Zone, lá da nova série do Além da Imaginação. O 5º episódio é com um garotinho de 10 anos mimado que só quer jogar videogame. Ele acaba sendo eleito presidente dos Estados Unidos, fazendo uma crítica direta ao Trump. Esse episódio foi lançado no ano passado. Teve um episódio do Black Mirror onde teve uma candidatura política do Waldo, que é um ursinho de pelúcia que tem um programa na televisão. Basicamente é isso. E aí as pessoas acabam, para mostrar, explorar como as pessoas já não têm mais, elas perderam qualquer sentido político, né? Qual que é a função da política, a função do voto e É uma esse questão, descrédito. uma banalização, né, do processo eleitoral e do voto, né, especificamente, né? E esse do Além da Imaginação, o que é interessante é que o menino, né, o futuro candidato que seria eleito, ele era um vlogueiro, né, um youtuber influente e tal, que só ficava falando mal das coisas e tal, xingando e criticando, mas não era uma coisa política, ele era mimado, mesmo como você falou, né? Ele inclusive faz esse episódio, justamente ele faz essa representação, né, não só do político, né, do o lado negativo, né, dos políticos da atualidade, mas como também
dos influenciadores, né, mirins ou não, no caso, também da atualidade, né? Então ele brinca com várias nuances ligadas ao mundo real mesmo. Isso que é interessante. Quando a gente começa a desacreditar das instituições e do papel político de cada um de nós, que cada um de nós tem, acaba gerando essas distorções bizarras que são eleitos algumas pessoas, no caso da ficção científica, a criança e o ursinho de pelúcia, que eles falavam o que pensavam, e a gente elege pessoas só porque falam que pensam, mesmo sabendo Isso, que é elas não verdade. pensam Boa. nada. Mas fechando, nessa mesma pegada, tem uma minissérie que saiu pela HBO de 2019 que se chama Years and Years, que é muito legal. Ela vai mostrar a Inglaterra na década de 2020. Né? A gente vai, ao longo de 6 episódios, rapidinho a série acontece, e aí a gente vai acompanhar uma candidata nessa mesma pegada do Aldo, da criancinha e de outras personalidades que não vale a pena falar agora. Essa personagem é a Emma Thompson. Ela vem como uma terceira via, né? Não é nem para a direita, nem para a esquerda, vamos para frente. Ela é uma pessoa que começa a falar mal dos outros, falar o que pensa, e acaba sendo eleita na Inglaterra, né, como primeira-ministra. E, bem, a gente vai acompanhar a perda dos direitos que vai ocorrendo ano a ano, porque simplesmente ela precisa permanecer no poder. Despreparo, preconceito, manipulação de mídia, a personagem fugindo de debate, com pronunciamento apenas em canais próprios. Ela tem o seu próprio Twitter ou YouTube, que ela fala, e é lá que acontecem as coisas, que ela fala com os seus eleitores. É uma série baseada em fake news, em notícias falsas que ela vai bombardeando todo o eleitorado e manipulando para que ela seja eleita. No momento que ela é eleita, a gente tem várias pautas completamente destruidoras, com, ignorando o derretimento das geleiras, que se torna irreversível. Ela apoia governos totalitários, ela é o próprio governo totalitário. A gente começa a ver os bancos falindo, as pessoas que defendiam o governo dessa candidata, dessa primeira-ministra, elas acabam perdendo o poder aquisitivo, tem deportação, refugiado, perseguição de dissidente político, burrice generalizada, porque mesmo com as pessoas levando porrada todo dia, elas continuam defendendo a sua primeira-ministra. Que ela se passa no futuro, né? E aí, logo no primeiro episódio, ela diz que eles estão, acho que em 2028, mais ou menos, e que o Trump foi reeleito, né, eu não sei quantas vezes e tal, fala da É, reeleição do Trump, e é como as, uma crítica, né, ao próprio trumpismo, né? Essa personagem, né, da Emma Thompson é uma crítica também a ele, ao Bolsonaro aqui no Brasil, né, no caso. a série começa justamente a eleição dela, e aí a gente vai vendo em retrospecto algumas coisas, como que ela chegou lá e como ela se perpetua no poder ao longo desses 10 anos, entre 2019 da série até 2030. E tudo através de uma família tradicional que defende essa primeira-ministra e vê cada vez mais as pessoas em torno delas sofrendo perseguição, elas mesmas sofrendo perseguições, perdendo poder aquisitivo, sendo afogadas por por um discurso falso. É sensacional a série. Ela tem na plataforma da HBO. Agora eu vou indicar uma animação, também ela já terminou, a maioria, provavelmente, quem está ouvindo já assistiu, né, e tal. É a animação do Avatar, né, a Lenda de Aang, né, que é a primeira série, depois teve uma segunda, né, que seria a Lenda de Korra. Por que eu estou mencionando ela, né, e tal? Não tem nada a ver com a jornada, né, de ascensão e do herói lá do Aang, né, do próprio Avatar, como o Avatar, né, melhor dizendo. Mas é justamente por toda a trama, né, política que ocorre, né, desde o desaparecimento dele e da nação dele, como a Nação do Fogo, né, ela chega ao poder e o que ela tem que fazer para perpetuar, né, e para manter esse poder, no caso,
e inclusive até cria, né, o status de imperador, né, não só o senhor do fogo, que era o soberano de todas as nações, né, mas aí na temporada final, que é a terceira, se eu não me engano, ou a quarta, não lembro agora, acho que teve 3 só, né? Ele era se tornaria, né, o imperador, né, do fogo, né, o grande imperador de todas as nações e tal. A trama, né, política que envolve, inclusive até conchavos, golpes, né, pessoas de outras nações que se submetem à nação do fogo justamente para obter alguma vantagem, por interesse próprio, né? Tem bastante traição, né, mudanças de lado, né, por parte do filho do Senhor do Fogo, né, o Zuko, que ele ia em busca de honra, aí depois termina buscando vingança e liberdade, né, das nações em relação ao que o pai dele representava, né, o que ele era. E, bom, digamos assim, fora, né, toda a parte técnica da animação, ela é muito bem feita, né, muito bem executada, né, ela é muito semelhante aos animes, né, a qualidade, né, que os animes têm, e a parte também da movimentação, né, da arte marcial, né, envolvida e tal, ela é muito bem executada, né, muito verossímil, né, muito bonito, né, de ser visto e tal, diferente, né, da maioria dos desenhos de ação americanos e tal da mesma época. Mas é mais pela história em si, né? Ela tem todos os elementos, né? Inclusive até a questão do empoderamento, né? Desse lado feminino, né? Da Katara e tal, dos dominadores de água, essa questão, né? Da emancipação da personagem, do protagonismo dela, né? E do irmão dela como um líder, como se fosse um líder revolucionário, né? Que ele não tem poder algum, né, nenhuma habilidade de dominador, mas ele conduz as pessoas e tal, a revolta, né, e tal. Tem N fatores aí, ela é um grande apanhado, né, coxa de retalhos, assim, cheio de elementos interessantes, assim, que envolvem, né, todo esse contexto político, né, em todos os âmbitos, dizendo assim, que envolve ainda a tradição com modernidade, e é uma série que se passa, né, no passado e tal, então é bem interessante. É uma indicação, apesar que acho que todo mundo que ouvir já vai ter assistido, provavelmente. Então, essa é uma série que eu tô devendo de assistir. Todo mundo fala super bem, eu sei que ela é boa, mas eu preciso assistir, mas não consigo encontrar tempo. São 64 episódios, né, em 3 temporadas, sem contar a Lenda de Korra, que acho que são mais 4 Acho que temporadas. são 4, isso. Mas essa você pode abrir mão, né? A do Eng é a principal, apesar que a de Korra é muito boa a primeira. A primeira é excelente, tão boa quanto a do Eng. Aí a partir da segunda há uma grande mudança, assim, né? De rumo da animação, do ponto de vista da história e tal. Dá para assistir, mas não é algo imperdível. Quando Essas, você deixa para acumular é pior, mas por ser desenho, cara, e ele ter 20 minutos cada episódio, se você se propor aí, acho que você consegue em um mês e pouco, terminar tudo. esse Avatar, ele foi inicialmente lançado pela Nickelodeon, né, entre 2005 Isso. e 2008, e atualmente ele é encontrado na Ou, Netflix. e no Amazon acho que você também encontra, né? Ele está hospedado em várias plataformas. E é muito bom, cara. E a cada temporada vai ficando melhor, né? A primeira, a introdutória, é mais fraquinha, aí a segunda, que é a da Terra, já melhora bastante. Aí a terceira, então, é incrível, né? Impecável, assim. Eu não vou falar de nenhuma animação, mas vou falar de um filme que chama Especialistas em Crise. Atualmente ele só tem no formato de aluguel digital ou outras formas, mas por um bom tempo estava, eu acho que, se eu não me engano, no Telecine. Mas é um filme da Sandra Bullock, que ela vai ser uma consultora política trabalhando nas eleições bolivianas de 2002. Uma eleição bastante conturbada, que no fim venceu o Gonzalo Sanches. E o Evo Morales, naquela época, tanto ele tinha perdido, como ele foi perseguido pelos Estados Unidos, vindo o Evo Morales voltar em 2005 e virar o presidente e revolucionar a Bolívia. Mas é um filme muito legal. A Sandra Bullock, como eu disse, é uma especialista
em contornar e conseguir mais votos, ela começa a trabalhar para o candidato à presidência Pedro Castilho, né, são todos nomes fictícios, contra o rival, que é um outro especialista em marketing político, que é o Billy Bob Thornton, né, interpretado pelo Billy Bob Thornton, que vai justamente ajudar o candidato da oposição. Mas o que a gente vê é que, no fim, as candidaturas políticas elas são jogadas de marketing, né, criadas por esses assessores. Inclusive, isso aqui faz um paralelo com algumas agências internacionais que conseguem eleger presidentes pelo mundo inteiro, respondendo, claro, a interesses bem específicos de alguns grupos econômicos. E é basicamente isso, é uma história de comédia, mas é uma comédia bem pesada, porque a gente acaba vendo esses bastidores podres de como funciona uma eleição, uma corrida eleitoral. E fora dos Estados Unidos, mas com interferência dos Estados Unidos, né? Isso que é o bacana. Sim, é interferência direta. A gente tem o grande bastião da democracia, que na verdade ele influencia diretamente vários países. A parte interessante é ver como ela ludibria o Billy, que tenta derrubar ela o tempo todo, né, como um concorrente, né, da profissão e tal, de assessor de campanha. Ela faz uma citação, o Goebbels, né, e atribui a uma outra celebridade pacifista, né, por exemplo, Gandhi, eu não me lembro agora de cabeça. E aí ele pega essa citação, né, que ela estava falando em off com ele, e ele cita no discurso e tal, muito próximo da eleição, né, do candidato que ele estava promovendo. E aí isso vira contra ele e tal, e por consequência leva o candidato da Sandra à vitória e tal, e que no fim foi ruim, né? Tanto que o cara era um puta de um ditador, né, de um manipulador, né, de eleição e tal, e ela acaba até integrando uma equipe de resistência contra o candidato que ela ajudou a colocar no poder, né, no final. Pega bastante pesado justamente nisso, porque a gente tem que torcer, a gente acaba torcendo para Sandra Bullock, porque a gente conhece ela de outros filmes, porque a narrativa leva a gente a torcer para ela. E existe a humanização do candidato que ela tá querendo levar ao poder, mas é o trabalho dela. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem essa humanização do candidato, a gente tem a desumanização da pessoa política, que vai fazer o que puder para conseguir aquele poder. Não importa as pessoas, as promessas que ele faz, promessas até simples, de simplesmente aquelas coisas mais básicas que qualquer candidato vai prometer para os seus eleitores. Mas ele trabalha com essa manipulação das massas, uma manipulação pautada em teorias do marketing e que acaba que a gente está tratando com pessoas, transformando países em ditaduras, levando países à destruição. No final, tem esse lance da Sandra Bullock, ela começa a repensar o próprio papel dela nesse tipo de trabalho. Mas só para você ver como é muito amplo e você consegue extrair de qualquer lugar, né, de qualquer nicho, né? Uma série, eu não vou entrar em detalhes, mas eu indico também uma série da Amazon, que é o Jack Ryan, né? Uma abordagem muito mais política, muito mais ligada à espionagem, mas com esse viés, né, mais político. Ele mostra, né, como as grandes nações e corporações tomam decisões, né, que afetam as pessoas em diversos lugares do mundo. O inimigo dos Estados Unidos, né, do Serviço Secreto Americano, seria o Oriente Médio, né? Aí pode ser qualquer país, né, fictício ou não, mas é o Oriente Médio, está representado ali e tal, de alguma forma. É interessante que ele mostra que os terroristas, eles tentaram a vida no Ocidente, né, na França e tal, e sofreram muito, né, preconceito, sofreram com a desigualdade, e aí acabaram voltando para a terra natal, e aí lá, né, se tornaram criminosos, né, no caso, terroristas. Aí na segunda temporada, os grandes vilões são Venezuela, por causa do petróleo. Eles tinham um acordo com a China, né, justamente para estabelecer essa troca e deixar os Estados Unidos de fora,
E aí o presidente, né, o atual presidente da Venezuela, ele é um presidente caricato, mas ao mesmo tempo assim, ele não é o Hugo Chávez assim na aparência e mesmo até nos costumes, né, na forma como ele conduz a decisão. Ele é um presidente que encarna ali, a figura de um ditador, só que ele está próximo muito mais de umas figuras importantes, né, da política da Argentina, né, e de outros lugares da América do Sul do que na Venezuela propriamente dita. Ele não tem cara, né, não se assemelha, né, a um venezuelano e tal. Eu falo não só na aparência, não é nesse o caso, mas é na forma como ele conduz também, apesar de ser uma espécie de ditadura lá também, com a presença constante dos militares e tal no poder. Aí a primeira eu acho muito boa, né, e recomendo. Aí a segunda eu já acho que ela é um pouco problemática, né? Deixa escapar um viés assim ideológico, mas não que ele está defendendo uma bandeira, uma posição, mas um certo desconhecimento, né, em relação à geopolítica, né? Por exemplo, né? Eu sei que é um viés que ele está dando, né? Mas fica muito aquilo de a América do Sul, representado pela Venezuela, está se juntando com a Ásia, representado pela China, e aí outras nações no meio, aí no caso, todo mundo para poder passar os Estados Unidos para trás e traficar, né? Seja arma, qualquer coisa do tipo. Ela é estrelada pelo John Krasinski, mas o personagem Jack Ryan, ele é um personagem criado pelo Tom Clancy por uma série de livros. São mais de 10 livros que foram lançados sobre o personagem. Já teve vários filmes, né? Ele já foi interpretado pelo Alec Baldwin, pelo Harrison Ford, pelo Ben Sim. Affleck. A série Rainbow Six, ela é inspirada nas histórias, né, no universo do Jack Ryan. É um personagem muito conhecido. Ele é memorável, muito né? Ele veio justamente para contrapor e concorrer com o Tom Clancy, com o Ian Fleming, né, que criou James Bond, e o Tom Clancy criou o Jack Ryan, justamente para contrapor, né? São dois personagens assim com propostas diferentes, mas que se equivalem, né, no mundo da espionagem. E agora, para finalizar, o programa já está ficando grande demais, mas vale a pena. Como a gente está falando de eleição, a gente precisa falar de Ex Machina. É uma série do Brian K. Vaughan. Ele escreveu entre 2004 e 2010 para o selo da Wildstorm, quando a DC já tinha comprado a Wildstorm e depois virou DC definitivamente. Aqui no Brasil foi publicado pela Pixel, depois foi publicado pela Panini. E agora, recentemente, a Panini fez uns encadernados de capa dura, mas foram 40 edições sobre esse personagem, que é o prefeito de Nova York. No início do programa, né, desse programa, a gente estava falando sobre a eleição norte-americana, sobre dois grandes partidos, são republicanos e os democratas, mas chegamos a mencionar que sempre tem os partidos menores. E o personagem principal, que é o Mitchell Hundred, nessa série, ele era uma terceira via que acabou ganhando o governo, né, da prefeitura de Nova York, e é o único super-herói desse universo que foi criado pelo Brian K. Vaughan. É uma série bem legal que vai mostrar não o personagem, nem o Mitchell Hundred como herói. Na verdade, vai se passar alguns anos depois que ele abandonou a atividade como super-heróica. Ele acabou de virar prefeito de Nova York, mas tudo que ele fez como super-herói vai ter consequências. Tanto vilões, pessoas que têm inveja dele, quanto rusgas políticas que ele acaba criando. Tem umas passagens contra a máfia dos catadores de lixo, assassinato que ocorre durante uma nevasca. Então, é bem interessante como o Brian K. Vaughan vai trabalhar a questão da política norte-americana através desse super-herói. 6 encadernados lançados pela Panini em capa cartonada, e agora são 5 em capa dura, que vale a pena. Eu lembro que na época que eu li, eu gostei bastante. E é um autor que eu gosto muito. Ele tem umas produções de grande destaque. Essa, inclusive, ele chegou a ganhar Eisners de melhor história serializada. Ele fez Y, o Último Homem, que é outra série que a gente tem que falar uma hora, de ficção científica. Participou de Runaways, fez aquela dos Leões de Bagdá, que foi publicada aqui no Brasil também
pela Panini, e agora ele está Uhum. colecionando prêmios do Eisner com a Sim. série Saga. Então, é um autor que vale a pena ir atrás de tudo, ou de grande parte do que ele produziu, principalmente essas revistas independentes. Ele está em alta, né? E se eu não me engano, ainda o Y lá, O Último Homem, eu não sei se está prometido virar filme ou série para o ano que vem, uma coisa assim, né? Sim, Y eu acho que vai virar, eu não lembro, já falou que ia ser filme, já falou que ia ser série. Ultimamente, nessas últimas semanas, deu a notícia que o macaquinho do protagonista vai ser digital, por causa, para não expor um macaco, coitado, a aparecer todos os episódios, né, é desgastante. O Ex Machina, ele tá para virar filme também. Então, grande parte da produção do Runaways já virou seriado, né? Os Fugitivos já virou seriado pelo canal Hulu, se eu não me engano, que é o selo da Marvel, né? Os personagens da Marvel. Então é um autor que basicamente ele vai viver de royalties, porque tudo que ele faz, além de ganhar prêmio, parece que vai virar seriado ou filme. Mas isso eu estou devendo, isso eu preciso pegar e até o final desse ano aí eu quero ver se eu sano essa minha lacuna. O autor ele vai trabalhar justamente aquele período pós queda das Torres Gêmeas, e nesse caso, nesse mundo, só caiu uma das torres, porque a outra torre foi salva justamente pelo protagonista da história. E aí no ano seguinte, em 2002, ele é eleito como prefeito. E assim, durante o programa a gente foi, voltou, falou sobre várias coisas, vários personagens, várias adaptações, mas agora falando do Ex Machina, eu me lembrei de outras passagens, do tipo o, o JJ Jameson como prefeito de Nova York, depois o Rei do Crime como prefeito de Nova York. Então, até o Sim, sim, Demolidor bem já esteve lembrado. envolvido com política, né? Ele estava na gestão do Rei do Crime. E são coisas recentes, Uhum. são coisas desses últimos 2, 3 anos de personagem, de, de universo, de universo Marvel. Então, a política, Sim. a questão até eleitoral, ela é trabalhada também nessas várias mídias que a gente comentou nesse episódio. E vale a pena ir atrás, vale a pena conhecer mais sobre essas manifestações culturais. E outras, né? Chamada política, no caso. Porque política é tudo que a gente faz, né? Assim como tudo que a gente faz também é cultura, né? Então a gente pode concluir que cultura também é política e vice-versa. Uma coisa não pode ser separada da outra. Então, acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio do Fortaleza Quântica. Vamos voltar daqui a 15 dias agora com outro tema. Vamos ver que tema que a gente vai trabalhar agora no final de novembro. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem, comecem a mandar mensagens para a gente ir conversando e ampliando mais conhecimento sobre esses temas. Acho que é isso. Não sei, a gente ainda tá tateando, precisa fazer o YouTube, precisa fazer as redes sociais, mas assim que a gente tiver, siga a gente em todas as redes sociais, que é um ótimo campo para a gente poder conversar. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.